Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao Estimulação Precoce em Casa. Aqui nesse canal você encontra informação sobre desenvolvimento infantil, maternidade atípica, brincadeiras estimulantes e muito mais. Eu sou Marina Mello, mentora de famílias atípicas e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos dando início ao novo quadro aqui do meu YouTube. O quadro se chama Dúvida dos Seguidores. Geralmente eu abro caixinhas de pergunta lá no Instagram para que eu entenda um pouco quais são as dificuldades, os desafios que vocês estão passando e aí eu consiga trazer conteúdo e soluções práticas para o desafio de cada um de vocês. Só que tem algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas situações que eu preciso de um pouco mais de tempo. E lá no Instagram, nos stories, só são 15 segundos. A propósito, se você ainda não me segue no Instagram, tá perdendo tempo porque lá também tem muita informação importante para vocês. Enfim, voltando. Então, eu decidi que, eventualmente, algumas perguntas que precisam de um pouco mais de elaboração serão respondidas em vídeos aqui. E por isso, hoje eu vou começar a primeira pergunta. É o seguinte, uma seguidora me mandou uma mensagem dizendo assim: 2 anos e 8 meses, autista, não quer ficar sentado no transporte público e dá birra quando pego no colo. O que eu faço? Tenho certeza que você aí também já passou por alguma situação parecida, ou no transporte público, ou em qualquer outra situação. A criança não quer fazer algo que é extremamente importante, que é inegociável, e aí quando você tenta fazer alguma coisa para controlar essa criança, ela acaba tendo um comportamento desafiador. Nessa situação do ônibus, é uma situação que, como eu falei, é inegociável. A criança precisa sentar no ônibus. Questão de segurança, ela precisa sentar, né? E aí, como fazer para essa criança entender a importância de estar sentado? É de fato um desafio, principalmente crianças que têm dificuldade de compreensão, criança que tem atraso no desenvolvimento intelectual, crianças autistas, dependendo da idade da criança, criança atípica também vai ter essa dificuldade de entender a importância, né, a consequência de não fazer aquilo que ela devia fazer. Então, antes de começar de fato a trazer soluções e estratégias para vocês, eu queria que vocês entendessem uma coisa: como funciona o cérebro de uma criança nessa idade, típica ou atípica. Existe uma coisa chamada compreensão de consequência, né? Que a gente faz isso naturalmente no nosso dia a dia. A gente enxerga uma coisa, a gente vê o perigo nela, porque automaticamente a gente consegue enxergar a consequência desse ato. E ainda assim, muitas vezes nós adultos agimos e não pensamos nas consequências. Então, como esperar que uma criança de 2 anos e 8 meses entenda a consequência? Pois é, essa maturidade de compreensão de consequência começa a ser desenvolvida a partir dos 4 anos de idade. Levando em consideração que uma criança atípica tem atraso no desenvolvimento, ou seja, ela atrasa para desenvolver certas habilidades, é possível que isso não comece a acontecer aos 4 anos. E quando é que vai acontecer, Marinha? Não sei. Vai depender do desenvolvimento de cada criança, do ritmo de cada criança. Então, é importante a gente ter essa informação, porque aí a gente alinha as nossas expectativas, né? É impossível essa criança entender, de fato, da mesma forma que você entende, a importância dela estar sentada, porque ela ainda não tem maturidade neurológica para isso. Então, a gente precisa ajudar essa criança a compreender de outra forma. E não vai ser conversando como se a gente estivesse falando com um adulto. Como vocês já devem saber, eu sou educadora parental em disciplina positiva. Disciplina positiva é uma filosofia de vida onde a gente tenta, porque muitas vezes a gente não consegue, a gente tenta educar a criança de forma democrática, nem autoritária demais, impondo as nossas vontades, nem permissiva demais, deixando ela fazer o que ela quiser. A gente tenta encontrar o caminho do meio, que é o seguinte: gentileza, porém com firmeza, limites, porém compreendendo o que essa criança tem de habilidade e assim adaptando a nossa comunicação para o que aquela criança é capaz de entender.
Então, dentro desse princípio, dentro dessa filosofia de educação, eu acredito que a gente precisa, primeiro, entender a fase de desenvolvimento dessa criança. O que essa criança entende de comunicação? Como que essa criança recebe os seus comandos? Essa criança tem uma compreensão capaz de entender o que você está propondo para ela ou não? Então, a partir disso, você vai pensar em estratégias, então, que façam sentido para a cabecinha dessa criança. Adoro muito, 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 muito usar o brincar como forma de se conectar e comunicar o que a gente quer para essa criança. Então, primeira coisa que eu vou pensar é uma brincadeira que eu possa fazer com constância, que tenha a temática do ônibus, e aí através da brincadeira, através da diversão, através do lúdico, eu vou ensinar estratégias de comportamento ou de regras sociais para essa criança. Então, uma das brincadeiras que eu vou sugerir para vocês aqui é usando um meio de transporte. Tá? Eu tenho um ônibus, mas se você não tiver um ônibus, você pode usar qualquer outro meio de transporte e adaptar, trazer o cenário de desregulação dessa criança para o brincar. Então você pode, enquanto tá brincando, ele faz de conta, vrum, o ônibus, nananã, insere o assunto. Olha o ônibus, vrum, vrum. Quando a gente andar de ônibus, a gente tem que sentar. Coloca os bonequinhos em cima aqui, ó, sentado. Olha, pega a Peppa, coloca a Peppa, entra no ônibus e senta. Depois que tá sentado, o ônibus anda. Vrum. E aí você vai usando a temática de dificuldade, né, dessa criança para o brincar. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente brinca de faz de conta com a criança, a gente acaba brincando com os mesmos assuntos, né? Entra no carro e vai para onde? Faz o que nesse carro? A gente pode muito usar o faz de conta, a gente deve usar o faz de conta como estratégia para comunicar e ensinar alguma coisa que a gente queira para essa criança. Segunda estratégia que é importante demais os pais terem em mente é a previsibilidade. A criança precisa saber o que vai acontecer. O que acontece muitas vezes é que a nossa agenda, a nossa cabeça está super cheia, mas a gente sabe a nossa rotina. A gente sabe o que vai acontecer. A gente está com tudo programado aqui na nossa cabeça. Eu vou entrar no ônibus, daí eu vou procurar um lugar para sentar, aí eu vou sentar, aí depois eu vou descer para ir na padaria e aí você tem tudo na sua cabeça. E a criança vai com você a tiracolo. A gente não fala para a criança o que está acontecendo também. E aí ela é sempre pega de surpresa. Se coloca no lugar dela. Quando você é pego de surpresa, como você reage? Imagina que você tá aqui, sei lá, conversando com uma amiga sua e de repente alguém faz, vamos embora. Você tá no meio da conversa com ela. Você quer continuar ali e te coloca num lugar que é desconfortável para você. Então, obviamente que você vai reagir. E a forma com que a criança reage é uma forma completamente emocional, porque ela não tem as habilidades de controlar essas emoções ainda. Então, ela vai reagir da forma com que ela tem, com o instinto dela, tá? Então, é muito importante que essa criança seja avisada sempre, com constância, o que vai acontecer. Se possível, usando imagens visuais, né? Aqui, ó, filho, a gente vai entrar no ônibus e depois a gente vai para a terapia. Mostra foto, leva foto para essa criança. Sempre que ela se levantar no ônibus, você mostra, filho, senta. No ônibus a gente senta. E aí depois a gente vai fazer não sei o quê. E você vai relembrando e reforçando essa compreensão da criança, não só verbalmente, como também usando imagens. É muito mais fácil para a criança associar o que ela precisa fazer quando a gente também usa imagens. E a terceira estratégia que eu vou compartilhar aqui com vocês, de muitas que a gente pode trabalhar, né? Vai depender de fato da compreensão da criança, da idade da criança, da causa, né? Que causa esse comportamento, qual é o gatilho dessa criança, por que ela não gosta de estar ali, enfim. Todas essas coisas são importantes para a gente, de fato, pensar numa estratégia particular para essa criança. Mas como eu não tenho mais informação da criança, eu estou trazendo algumas estratégias aqui que você sozinho vai pensar e ver se vai funcionar ou não para o seu filho. Mas enfim, voltando. A terceira estratégia que eu queria compartilhar com vocês é já entrar nesse ônibus com a criança no colo, né? Porque que acontece? Na mensagem, a mãe falou que tenta pegar ela no colo e não resolve, né? Então, quando você pega a criança no colo
uma criança que já está num comportamento desafiador, ela já está estressada, ela já está fazendo birra, ela já está chorando, aquela hora que você pega ela no colo, é como se você estivesse tentando contê-la. Então, ela não vai querer estar no seu colo, porque você está segurando ela, né? Você não está pegando ela no colo, você está segurando ela. E aí, uma pessoa que está estressada, quando é segurada, fica muito mais estressada. Então, se você já entrar com ela no colo e fazer desse colo um local legal, né? Ela vai estar feliz de estar no seu colo. Você entra cantando a música do ônibus, você entra dando beijinho, você entra brincando. Então, com ela no seu colo, já desde o começo, não vai parecer para ela que você está controlando ela. Você está somente curtindo ela. E aí, à medida que ela for se acostumando, você vai então deixando ela sentada. À medida que as brincadeiras forem fazendo sentido para ela, à medida que os avisos forem fazendo sentido para ela, ela vai conseguir se acostumar a ficar sentada. Agora, gente, todas essas estratégias que eu tô passando para você vai depender da criança e depender da constância. Ninguém aprende nada do dia para a noite. Muito menos crianças com dificuldade em aprendizagem. A gente precisa repetir. Criança precisa de repetição para aprender, para o cérebro memorizar e aí ela mudar os hábitos. Quem aqui muda hábito do dia para a noite? Eu não. Você também não. Então por que a gente espera isso das crianças? Não é isso? Eu acho que esse assunto, ele rende muito, eu realmente poderia falar horas aqui pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários, porque daí eu preparo uma live pra vocês. Sobre esse assunto também, comportamento, eu sempre tô conversando com vocês lá no meu Instagram, então corre lá pro meu Instagram também, deixa tua pergunta, que quem sabe eu não trago ela aqui, eu respondo pra vocês em formato de vídeo aula. E ano que vem, em março, se eu não me engano, eu vou abrir inscrições para minha mentoria em grupo em disciplina positiva para mães de crianças com atraso de desenvolvimento que querem aprender estratégias respeitosas de educação em casa, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha, não esquece também de se inscrever no canal para que vocês sempre sejam notificados quando eu postar um vídeo novo aqui. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Esse é complicado.